Eu quero ouvir o Bubu sobre Vamos ouvir a sonora sempre do Gabigol e, na sequência, o Pedro vai trazer detalhes, a Nath vai opinar, o Bubu também, o Zé, sobre Gabigol partindo para o Cruzeiro. Roda. Claro, é um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar. É um time que eu amo. Como eu falei, muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais. Já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu há um ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. Então, creio eu que é o momento de eu sair. Anuncia a sua saída. O que ele fez foi o seguinte, anunciou a saída e meio que E depois eu vi até a consequência disso daí, torcedor cobrando o Marcos Braz, porque você não ficou com ele. E ele anuncia depois de ser campeão. Mas eu queria que você trouxesse detalhes. Por que ele escolheu o Cruzeiro? Por que não foi pro Palmeiras, do Super Palmeiras? Quem que tá seria falando do Palmeiras, Eduardo? Não, o Braz falou que ele podia ter ido pro Palmeiras. O Palmeiras ofereceu. Corinthians. Santos voltando ao lar. A Nath já tinha preparado já, enfim. O quê? Não, cobertura. Comitê de Calma, boas-vindas, cobertura lá no dia a dia. Calma, não, eu já via crianças. Agora ele tá no Cruzeiro, que é um grande time. O máximo ele não tá ainda, calma. Mas já tá lá. O que aconteceu pra ele ir pro Cruzeiro? Dinheiro. Eu gosto disso. Ele queria um tempo de contrato e um salário X. O Flamengo não quis. O Palmeiras não ia chegar a esse valor, o Cruzeiro chegou. O Cruzeiro é um time de camisa, ele acredita que o Cruzeiro pode estar disputando grandes competições. O Cruzeiro encaminha para entregar o contrato que ele quer. O Cruzeiro tinha sinalizado com uma proposta de 3 anos de contrato. O Gabriel pediu 4 anos de contrato. O Cruzeiro não se opôs, disse que deve ser lá e que isso não inviabilizaria um acordo. Então, se tem um clube que tem um tamanho de um Cruzeiro, que também não tem uma rejeição, talvez, de se migrasse para o Palmeiras e para o Corinthians, isso tudo também acaba entrando no balaio, que vai pagar o que você pede, sabe? Que está te chamando para ser um dos pilares dessa nova temporada que o Cruzeiro acredita que vai montar uma equipe forte para brigar. Isso tudo fez o Gabriel acabar escolhendo. Mas antes de escolher o Cruzeiro, ele tinha escolhido também não renovar com o Flamengo, depois de todo esse imbróglio que ele conta aí, de assinar a mão, prometer 5 anos, falar que ia fechar, recuar, a diretoria falar que é o financeiro, o outro falar que o CEO não deu aval, o Landim falar que só tinha 1 ano, o Braz falar, não, mas o contrato está na mesa, e tudo isso pesou ali para o Gabriel e ele acabou escolhendo essa transferência para o Cruzeiro. Mas foi pura e simplesmente a questão financeira. Não é pura e simplesmente a questão financeira. Mas tem um projeto envolvido do Cruzeiro. Não tivesse o desgaste com o Flamengo, acho que o papo seria outro. Tivesse o Palmeiras disposto a chegar próximo ou dar o tempo de contrato que o Gabriel queria, acho que a gente poderia estar falando aqui de outra transferência. Sabe? Então, tudo isso levou para um Cruzeiro que olhou e falou, opa, o Cruzeiro está disposto a investir, né? Com o Pedrinho, com o Matos, com o Pelaipe, está disposto a investir e o Gabriel está querendo receber. Então, acho que isso pesa muito também. Vamos falar um tal projeto esportivo. Projeto esportivo com dinheiro no bolso, né, Edu? Então, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Que vão superar ali os 2,5 milhões por mês, é claro que o Gabriel se sentiu tentado a aceitar. E você falou sobre ele ir para um clube que não causaria ali tanto atrito. Se ele vai para Palmeiras, tem Palmeiras e Flamengo. O Gabriel, em conversas com pessoas próximas, ele sempre sinalizava uma preocupação com como seria a chegada nesse novo clube. Fosse ele até o Corinthians, foi ventilado em um momento, no Palmeiras. E não há exatamente uma rejeição ou algo do tipo que o rubro-negro vai ficar bravo porque o Gabriel vai para o Cruzeiro. Talvez ficasse até mais se fosse para o Atlético, por exemplo. Então, é claro que também tem toda uma movimentação, tudo muito bem pensado pelo Gabriel, assim como muito bem pensado no momento que ele desabafa, responde à diretoria, que ele está 1 ano só ouvindo, e ontem ele respondeu, e que ele decide comunicar que ele não fica mais no clube onde ele fez história, né? Deixa eu ouvir a Nath antes do Povo na TV, que eu quero ouvir de vocês dois um outro tema aqui. Mas só o Cruzeiro, eu estava vendo aqui que o Cruzeiro está atrás de outros atletas. O Wendel do o Arias, está buscando até Dudu, ainda não desistiu de Dudu. O projeto esportivo do Cruzeiro é muito interessante. Mas você acha que pesou, Nath, nessa coisa dele? Eu vou pro Santos, e de repente eu falo, não, você quer Neymar, Gabriel, não sei o quê. Vou pro Palmeiras, o nosso colega de profissão, Ricardinho Martins, inclusive um abraço para ele, ele falou ontem essa questão
da possível volta do Gabi para o Santos, que estaria atrelada a uma possível volta do Neymar ao Santos. E a falta de firmeza ali, de talvez não ter a certeza de que isso poderia acontecer, ele optou pelo Cruzeiro. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou, tem uma questão financeira, tem uma questão de pedida de contrato, e que outros treinadores e que outros clubes talvez não teriam a condição de bancar aquilo que ele queria. E apostar não só ele no projeto do Cruzeiro, mas o Cruzeiro apostar também de que ele vai entregar aquilo que ele entregava há 2 temporadas atrás. A temporada passada ele não entregou, e nessa temporada, acho que muito pela circunstância ali do doping, do Tite, dele mesmo, e as coisas não aconteceram. Então foram os 2 times, foi o time que abraçou a ideia dele e ele abraçou a ideia do time. Acho que tá acontecendo muita coisa, da fala dele e tudo mais. Mas qual é a surpresa nisso tudo? Eu acho que tinha a expectativa de que talvez não fosse ficar. A gente falava aqui na sexta-feira, talvez a foto com a taça pudesse mudar as coisas. Mas mudaria o Flamengo, que tem uma filosofia de que não ia oferecer 5 anos de contrato para ele? Ou mudou essa questão? O Zé trouxe há um tempo atrás aqui a informação de que teria sido a primeira proposta em relação à família do Gabi, ao Gabi, de 5 anos de contrato, com um salário maior. Não foi isso, ofereceram 50% de aumento e 1 ano de contrato. Ele não aceitou e tá tudo certo, cada um segue seu caminho. Já vi, ô Zé, você foi campeão várias vezes. O cara anunciar depois do título, o que você achou? Mandar um abraço pro Hugo Mariucci. Grande Hugo. Um dos maiores guitarristas do mundo. Isso é fera. Né, então, está nos assistindo sempre. Palmeirense, tá te chamando para tomar um café ali na rua. Vou lá, quando eu for levar minhas filhas lá, o maior prazer do mundo, e também convido você aí ao Décio Vita, que é o do Rio Branco, meu time do coração. Ô Zé. Você entendeu, né, Hugo? Beleza, um abraço. Ô Zé, você foi campeão várias vezes. Quando o cara, depois do título, acabaram de levantar a taça. Aí vão lá, Gabriel, tá o campeão, né? O campeão é felicidade, mas só queria premeditado. Você gostou da atitude? Lógico. Não gostei. Eu não gostei. Eu acho que o Gabigol tem um tamanho suficiente para fazer uma coletiva, falar, explicar, olha, ponto a ponto, entendeu? Foi assim, ó. Tô saindo por quê? Porque 2 anos atrás, eles sentaram com os meus pais, nós conversamos, apertaram minhas mãos, né? Camisa, foi tudo uma festa na minha casa. E de 2 anos para cá, eles mudaram. Então, por conta dessa falta de consideração, dessa mudança tal, e depois não terem me procurado mais tal, eu fui entendendo como funciona a vida, eu também sou profissional, recebi uma oferta e resolvi aceitar. Pronto. Eu acho que ele teria totais condições de fazer isso, né? Aproveitar a data FIFA que não tem jogo. Ontem foi premeditado. Ele mandou uma série de recados, uma série de coisas. Olha, eu não vou sair, não vou ficar. Eu acho que ontem era para ele ter curtido o momento. Fez os 2 gols da primeira final, foi importante. Aproveita ali com todo mundo, tal, e depois chama só para ele o momento, entendeu? Mas assim, a situação é tão, pelo menos eu tive essa impressão assim, né? Que, beleza, o Gabigol vai sair. Beleza, não tem novidade, já se sabia. Pois é. Entendeu? Eu acho que o impacto que ele pensou que poderia ter sido maior, acho que no momento foi um pouco maior, mas depois o decorrer, com as declarações do Braz. Eu tenho uma ideia, daqui a pouco nós vamos ouvir, Zé. Por exemplo, com as próprias declarações antigas do Landim e tal, eu acho que já tinha sido estabelecido o final. O Braz, 20 dias atrás, falou, olha, ele não é mais criança, ele já sabe, já entendeu. Aí quando vem o Felipe, lembra, até brinquei, falou, vai renovar o contrato aí, vai ter renovação. Aí fez o, quem sabe, é um casamento que ninguém quer sair e tal, aquela coisa toda. E ontem, depois da declaração, ele vem a público, o Marcos Braz, e fala, não, que seja feliz onde vai, né? E pegou de surpresa todo mundo, inclusive os companheiros de time, né? Um anúncio daquele... Acho que o Wesley acho que estava ao vivo, né, com o pessoal. Eu acho que ele foi, nesse sentido, um pouco... acho que foi egoísta, ele pensou só nele, ele não pensou no todo. Vamos aproveitar com todo mundo aqui, depois eu monto a minha... E explico, ele podia ter pego... Mas ele tinha dado sinais, né? Ele colocou o The Last Dance. Não, e outra, ele poderia... O Gabigol, eu acho que você poderia ter feito... Aproveita a data FIFA aí, que os clubes vão só treinar. Gente, uma coletiva não tal... Não para, não. Não, tô dizendo Brasil assim... não para, não. Não, mas tô dizendo assim, você tá treinando... Faz uma coletiva própria. Faz uma coletiva, é isso. Flamengo e Galo. Não, tudo bem, mas sabe o que acontece, Pedro? Você pode... O time foi campeão no domingo. Na segunda, o Gabigol... Aí o título, seus companheiros estão comemorando. Na terça, você fala, uma coletiva tal... até como gratidão ao Flamengo. A minha pergunta agora é o seguinte. Tem Pedro? Não. Cuidado, achei que você fala tem culpa. Não. Tem Pedro? Não.
o Felipe não vai colocar o Carlinhos. São quantos jogos? Faltam. Até o final? São 7 pro Flamengo? São 5, né? Não. O Flamengo acho que tem 32. Tem um jogo a menos 6? Não, 31, 7 jogos faltam. 7 jogos. São 7 jogos. Faltam 7 jogos ainda para ele jogar. Calma, relaxa, vamos aproveitar, manter um pouquinho mais de suspense. Vê, joga, arrebenta, faz mais gols, entendeu? Joga uma responsabilidade maior para quem ele quer jogar, entendeu? Faltam 6 jogos, são 32. E acabou, meu. Acabou. Faz uma coletiva, obrigado, eu agradeço a nação, agradeço a todos os torcedores, a todas as pessoas. Faz uma ação maior. Porque assim, porque Já dessa... tem até o vídeo pronto, porque já, dessa lá, forma... Maia. Porque dessa forma, Edu, a impressão que dá é que só a diretoria errou, que os treinadores que passaram são os treinadores ruins, que ele não aconteceu nada com ele ao longo desses 2 anos. Que não fez que nada ele não de teve errado. nenhum comportamento errado, entendeu? Precisa lembrar, não foi só o Tite, ele mandou um recado pro Tite, depois ele assumiu, né, com o André, né? Ele falou, mas ele jogou com o Vitor? Não. Não jogou, né? Sampaoli também não. Então, assim, alguma coisa tem de errado, não são apenas os treinadores. Eu sempre tive um treinador que sempre falava assim para mim, quando uma pessoa fala mal de você, beleza, faz parte no ambiente de trabalho. Quando 2 pessoas falam mal de você, você já começa a suspeitar. Agora, quando 3 pessoas começam a falar mal de você, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Então, não é possível que o Gabigol não tenha feito alguma coisa errada nesse aspecto de comportamental para que as pessoas do Flamengo tenham mudado tão drasticamente assim a sua decisão. Estava comentando com o Pedro aqui, fora do ar. O que aconteceu para os dirigentes do Flamengo que apertaram as mãos do Gabigol num dia que fizeram, né, que comemoraram junto com os pais do Gabigol, num dia. No outro dia, chegaram e falaram assim, não, acabou, que não mudou? quero mais nada. Entendeu? Então, é isso que eu acabei de falar isso pro Pedro. Alguma coisa aconteceu aí... No meio do caminho. No meio do caminho que ninguém sabe. Alguma coisa aconteceu que ninguém sabe. Porque os caras não iriam fazer isso se eu estou acertado com você no dia seguinte ou 6 meses depois, mudar. Ah, mas é o Tite. Aí não entra o Tite, aí entra a questão do planejamento técnico e da confiança eu acho que essa diretoria ela tem um histórico de não cumprir o que fala. E só uma coisa, Pedro, só uma coisa. Eu acho que essa diretoria é capaz de fazer isso. Você tem quantos candidatos? 3. 3. Algum dos 3 eles chegaram a falar nas promessas de campanha sobre renovação do Gabigol? Alguém poderia, porque você lembra, teve o Valim, né? É o Valim que falou... O Valim não é mais candidato. Não é mais, porque saiu. Mas estou falando, mas ele estava no bolo ali. Ele falou, se eu ganhar, eu não coloco... Não, eu tiro o Tite, né? Mas você não vê nenhum do Gabriel. Mas nenhum dos 3 candidatos poderiam falar, não, essa diretoria porque dali... é caro falar do Gabriel. E aí eu vou ficar com o Gabigol, entendeu? Então, assim, tem muitos, assim, pequenos detalhes... que você vai juntando. E aí são coisas de bastidores, são coisas de vestiário, do dia a dia. O meu ponto aí o Pedro tem mais informações. Não, só jogando a pimentinha. Eu não sou jogando a pimentinha. Antes de você falar, só para trazer mais riqueza de detalhes para esse papo, que o Pedro vai falar do lado da diretoria e o Bubu também tem que opinar, falar. Só para a gente ouvir como foram as reações. Notem como o Felipe Luiz e também o Braz, eles reagiram à saída, ao anúncio do Gabriel ali na saída de campo, né, no título. Vamos lá. Não, para mim não. Para quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir para o Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem. Isso no futebol, o jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte, que Deus acompanhe ele. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante para a gente. Primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. É um jogador gigante e o Braz falou que Deus acompanhe ele. Falar outra coisa ali diferente. Mas, Edu, meu ponto é... Eu tenho muitas ressalvas ao
há vários comportamentos do Gabigol fora de campo. Acho que muita gente tem. O Gabriel não passa batido, né? Ele não é um cara, sabe... Ele é um cara polêmico e ele gosta de ser um cara assim. Quer dizer, ele rende em campo, né? Mas assim, eu não vi essa problemática toda no timing da fala dele, quando ele fala. Porque não houve essa comoção toda também quando a diretoria passou o ano inteiro falando dele e ele ficou quieto. A diretoria passou o ano inteiro vendendo a versão que ela queria. A diretoria passou o ano inteiro colocando na conta do Gabigol o não acerto. A diretoria passou o ano inteiro utilizando o Gabriel como, sabe, ferramenta, instrumento para querer dar recado aqui e acolá. Não tem santo, para mim, nesse papo, seja do lado do Gabriel, seja do lado da diretoria, porque é bom lembrar tudo que o Gabriel fez nos últimos tempos. O Gabriel discutiu, quebrou a hierarquia dentro do vestiário, discutiu com o vice-presidente. O Gabriel teve o vacilo lá da camisa do Corinthians, que depois ele tentou se explicar. O Gabriel foi indisciplinado na situação do doping e quase fica sem jogar, não fica por uma liminar, o caso ainda vai ser, sabe, jogado novamente. O Gabriel deu muito mole em muitos momentos. Agora, pintar a diretoria como a pobre coitada que, nossa, ele foi atacar a diretoria. Eu acho que as duas... Rapidinho, Zé. Todo mundo tem culpa nessa história. As duas partes, os dois lados perderam, os dois lados perderam o respeito nesse caso aí. Então, assim, é difícil também cobrar que um cara que tem uma personalidade, tem uma situação muito específica de como ele lida as situações, que vira e fala, não, espera aí para você dar seu recado depois. Não, o Gabriel queria ali claramente atacar a diretoria. Ele não queria, ele queria dominar, puxar essa narrativa de volta, essa narrativa estava na mão da diretoria. Ele queria puxar essa narrativa de volta para se defender, porque ele tem uma idolatria a tentar zelar com o rubro-negro, com o flamenguista. Ele achou que ali era o momento que ele ia falar e que ia fazer barulho. Você pode falar do... Eu discordo um pouco, por exemplo, a situação quando ele fala do Tite. A gente estava conversando até fora do ar. Ele fala que o Tite não respeitou. Eu acho que ele deve estar falando muito mais do trato do dia a dia, porque, bola por bola, muitos treinadores não colocariam o Gabriel em campo. O Gabriel vem mal do ponto de vista técnico há muito tempo. Ele virou o jogo nos gols da partida de ida da final contra o Atlético. Até ali, ele vinha, até o próprio Felipe Luiz vinha apostando muito mais nele do que exatamente escalando, porque ele estava entregando alguma coisa. Só para não deturpar também, o Gabriel vinha jogando muito bem e um treinador o sacaneou e colocou no banco sem motivo. Não, eu acho que tem muito mais a ver com o trato do dia a dia. E toda essa história é muito difícil. Será que era o timing correto? O tanto de entrevista que Landim deu, que Braz deu, para falar que não é assim, não teve nada. Podcast, não teve, né, que ele não fala. Teve nada de acordo. Fiquei sabendo boa parte das coisas do podcast. Tudo que se conversa, que se sabe dentro do Flamengo é que de fato houve esse aperto de mão. A família foi convidada, saíram, tinha uma programação, tinha peça, tinha divulgação para o novo contrato. E tudo isso você arrumou a corda. O Landim nunca respondeu sobre isso. Tratava como se nunca aconteceu isso. Eu não sei disso, não foi comigo. Sabe? Então... Não tem mocinho aí nesse enredo para virar agora e falar o grande problema é que o Gabriel falou depois do jogo. Desculpa, isso tudo, daqui a um ano, Edu, vai ser desse tamaninho. Desse tamanho. O que vai ficar é o que ele fez no primeiro jogo. Eu entendo o que você está falando. O que vai ficar o tamanho dele nas conquistas. Você vê, eu e o Zé já tanto temos outro pensamento. E que eu acho que tá ok. Agora, o que acontece é que o torcedor, você que está em casa, que tem, e o Bubu sabe disso, que é o conhecedor da nação, é o talismã da nação, muitos torcedores estavam vibrando. O Gabigol campeão de novo. Aí vai dando aquela desanimada. Ele saiu. Ele foi embora. Você, Bubu, que é o cara que mais conhece do timing, o momento perfeito para o encaixe ali de uma notícia, de algo que pode até ser uma despedida. Foi feito de uma maneira correta e mais. O Gabigol foi tratado como ele deveria durante essa negociação toda? Antes de responder essa pergunta, quero mandar um abraço para Aldenir Fires, de Areial, na Paraíba, que lembra que o Felipe Luiz não tomou nenhum cartão amarelo. Nenhuma vez um juiz foi lá encher o saco dele. Além de ser um bom treinador ali, disciplinado, não é? Abel Ferreira, Zubeldia, esses caras ficavam tretando, ele tá tranquilão. Sobre o Gabigol é o seguinte, o Gabigol é oportunista. E eu gosto disso. Eu também sou. Então, ele foi oportuno e a mídia é assim, amigão. Você tem o timing certo, você perguntou pro cara certo, você tem o timing. Então, o Brasil inteiro olhando o jogo, Flamengo e Galo. Flamengo campeão, amigão, ali é hora de ele soltar a bomba. Que legal, imagina pro cara que correu, foi campeão, a taça e todo mundo lá desviando foco. É a visibilidade, amigão. Se ele fosse ouvir você, se fosse o assessor de imprensa dele, Gabigol, fica quietinho. Na data FIFA você fala que vai sair. Na terça. Talvez até algum dirigente, o Marcos Baixo já tinha se antecipado e teria feito o anúncio. Então, legal que ele fez o anúncio, o Brasil ficou sabendo ao vivo, em loco. Em loco não, né? Só quem tava ali, né? Mas a surpresa, esse efeito surpresa é muito importante para a informação.
Se eu trago aqui uma informação em primeira mão exclusiva, né? E choca, não, todo mundo vai aquela repercussão, os sites começam a reproduzir, todo mundo vai checar com as suas fontes, é verdade o que o cara falou e tal. Você causa. Hoje em dia é isso, é causar, é lacrar. Agora, que legal que você... Então, agora, eu nunca Gabi imaginei foi que perfeito. você ia concordar com o Pedro. Então, porque assim, o cara quando é artilheiro, e o Gabigol sempre soube usar bem as mídias. Às vezes ele cometeu os seus erros assim, mas assim, a comunicação dele, o fato de ele ser ídolo, é muito pelo que ele fez em campo e também pelo que ele fez fora de campo. O personagem que ele criou, o Gabigol, a comemoração. Então hoje, quem vai pra esse show business, né? Que é o nosso futebol, caso. É o nosso caso. Show. Você tem que ter empatia, você tem que, sabe, se comunicar de várias formas. E o Gabigol consegue. Então, ali, você vê uma coisa grandiosa, que é o Flamengo campeão da Copa do Brasil, rivalizou com a notícia da saída dele. Então, eu acho que ele foi perfeito, o staff dele... Eu também acho que assim como eu, ele também tem um staff dele ali que cuida, dá uma orientação e tal. Eu acho que ele foi absolutamente Qual a orientação certeiro. do teu staff, assim? Meu staff é o seguinte, vai lá no programa e causa. Entendeu? Qualidade. Tem essa parte visual que é importante. É um amuleto e tal. Um amuleto, então tem um figurino, uma coisa trabalhada aqui que eu preciso até esconder aqui. Porque tá prendendo o microfone. Lá. Mas Bom, é isso aí. Você ainda escalaria o Gabriel nesse final de Flamengo? Lógico. Uma despedida, você tem 6 jogos agora. Inclusive vai ter despedida. Vamos fazer assim. Depois do que ele fez, né, Zé? A diretoria quer muito fazer uma despedida. A Nath é muito jovem, ela não acompanhou a despedida do rei do Peixudo. O Pelé, não sei, mas por que ele tá anunciando agora? O rei dava a volta. Eu também. Aqui, não vai ter despedida nenhuma. Eu tô igual o Pedro, não vai nem jogar. Imagina, a nação já tá toda feliz agora. E agora vai dar adeus. O próximo jogo do Flamengo, no Maracanã. O que o Bueno fala é interessante. A nação gosta muito do Gabriel, e é verdade. Mas não necessariamente essa diretoria, ela trabalha para o torcedor. Ela trabalha para ela, para a vaidade dela. Então, a vaidade dela tá mexida. Ontem o Gabriel mexeu a diretoria desse tamaninho, ó. Seu Dunche, seu Dunche, seu Landim, seu Marco Braz, seu Diogo. Você tinha dúvida que a festa de premiação ontem ia ser uma tremenda de uma pataquada de campanha pro Landim e pro Dunche? Gabriel deixou eles desse tamaninho, ó. Você acha que a diretoria não tá ferida? Legal, não. Você acha que a diretoria não tá ferida? Você acha que a diretoria quer fazer isso nós concordamos. Eu gosto mais de jogador, mas eu e o Zé fomos uma ala. Eu e o Zé defendemos que foi um momento errado. E vocês dois foi um momento legal. Tem muito rubro-negro que tá do lado do Gabriel. Então, mas tá 2-2 aqui na mesa. Na mesa tá 2-2, quem vai desempatar é a Nath. E você em casa mande vídeo. Você achou o momento oportuno ou ele podia aguardar? Muito obrigado, cada um segue seu caminho. E tá bom pra ser anúncio. É muita... Você acha que não tem problema ele anunciá-la com o título? Não, assim, a gente tá falando de um cara que no campo ele entregou muito e a gente vem falando de que há temporadas que ele não entrega e que não foi bem tratado pela diretoria e o jeito que ele achou de dar o troco foi esse, de um cara que ele é egocêntrico, ele tem essa coisa de chamar pra ele o tempo inteiro. Então, assim, não tem uma surpresa. Nossa, que surpresa que isso aconteceu na final. Não. Eu acho que tô sentindo que você tá na ala deles aí de toque aí. O Flamengo, ele é maior que qualquer jogador que já passou no Flamengo. Qualquer instituição é maior do que qualquer jogador que já passou. Tem um carinho, tem um cara que tem um reconhecimento absurdo pelo que fez dentro de campo, decisivo em grandes finais, fez gol em todas as finais que ele participou. 16 gols em finais. O cara é importante. É o assovio dele. Seu famoso, cala a boca aí vocês agora. Só que vai passar, a história do Gabi que ele construiu no Flamengo vai continuar, só que no ano que vem, se o Flamengo for campeão de novo, de conquistar títulos, vai começar uma nova era, uma nova história. Digo mais. O Gabriel... Isso não vai apagar o que ele fez. O Gabriel vai ser cada vez mais valorizado na história à medida que ele se afasta de dentro do campo. Porque hoje... Está muito vivo na memória a entrevista dele ontem, o time, o episódio da camisa do Corinthians, antidoping. Daqui a 5 anos, repito, Edu, daqui a 1 ano, o time da entrevista dele vai ser isso aqui. Daqui a 1 ano você vai debater quem é que vai fazer 160 gols, vai ter mais de 200 participações, quem é que vai fazer 15 gols em finais. Não adianta, o que fica para a história é isso e o que fica para o torcedor é isso. A arquibancada gosta demais do Gabriel. Quantas vezes a gente já passou aqui se questionando, ia para a arquibancada, jogo, e o estádio vinha abaixo quando o Gabriel aquecia, quando o Gabriel entrava. Então, é muito diferente da teoria do time, porque ele foi egocêntrico. Cara, isso aí eu acho que é filigrana dentro do macro que vai ser a valorização do Gabriel
com o passar do tempo. Não, que ele E tá é bom, gigante, tô falando ele do conseguiu, momento. ele conseguiu sair. O Gabriel saiu grande ontem, gosta de você ou não? Não, eu Porque adoro o isso, título tô falando, passa não. muito por ele, ele teve um ano ruim e ele está conseguindo ser lembrado pelos gols do título e pelo torcedor que está ali com a pulga atrás dele. Será que não dá para ficar? Pô, o Braz já foi xingado ontem no desembarque, a diretoria já está sendo questionada. Então, o Gabriel conseguiu virar o jogo com pouco não, o gol no final é muito, mas com uma final, virou um jogo de uma temporada, de 2 temporadas que não eram boas. E isso diz muito sobre o tamanho dele na história. Não, O torcedor gosta muito. Que ele é gigante. O Gabriel é a cara de uma geração vencedora do Flamengo. E não é uma geração de um ano, é uma geração de 6 temporadas. O fato dele ter falado ali do lado do título, pra mim, também não apaga nada. Tô dizendo que poderia ter esperado.